Deus de coração e o que não serve. O que na hora da luta, na hora por exemplo, dessa epidemia que está no Brasil, aí que se vê os verdadeiros adoradores, se vão estar firmes na presença do Senhor ou se vão desistir na hora difícil. Glórias a Deus. E Pedro, nesse texto, ele foi até o fim. Glórias a Deus. Os demais discípulos no jardim do Getsemane o abandonaram e Pedro arrastou a sua espada, cortou a orelha do servo mau, mas ele perseverou. Os demais desistiram, mas Pedro perseverou até o fim. E o Senhor Jesus, quando estava no Sinédrio, quando estava sendo julgado pela liderança naquela época, pelos judeus, Pedro estava lá, aquentando à beira do fogo, quando uma criada olhou para ele e disse: você estava lá. E ele, pela primeira vez, ele disse: não, eu não sei quem é este homem. E ele saiu daquele momento e foi mais para frente, e outro criado disse: você é um deles. E Pedro disse: não, eu não sei quem é, eu não conheço. E na terceira vez, quando Pedro disse que não conhecia o mestre, o galo cantou 3 vezes. Jesus já tinha avisado para ele que hoje, esta noite, você me negará 3 vezes. Mas Pedro estava lá, ele não desistiu. Glórias a Deus. E Pedro, amados irmãos, se refere hoje à igreja santa, à igreja preparada, que está esperando o noivo. Mesmo diante de toda dificuldade, ele não desiste. Glórias a Deus. Assim é eu e você nessa noite. Estamos aqui na terra perseverando até o dia do arrebatamento, ou quem sabe até o dia da nossa morte aqui na terra. Para aqueles que ficarem para trás, tem que perseverar até o fim. Glórias a Deus. E Pedro foi um exemplo. Pedro é o homem que nos chama para andar descalço. Pedro é o homem que nos chama para o chão da comunhão. Pedro é o homem que nos dá a direção. Glórias a Deus. Quando ele estava ali no mar, ele era pescador. E o pescador, como ele era, ele tinha que lançar a rede, limpar a rede e costurar a rede. E nessa noite, amados irmãos, temos que fazer tudo aquilo que Pedro nos ensina nesse texto: lançar a rede, limpar a rede e costurar a rede. Quem sabe em nossas vidas falta esses 3 patamares, falta esses 3 momentos para nós seguirmos adiante até o Senhor buscar a sua noiva. Mas Pedro, ele está nesse momento no auge, quem sabe, da sua fama como pescador do mar de Tiberíades ou do mar da Galileia. Pedro está no auge da sua fama quando o Senhor ele foi morto, quando o Senhor foi crucificado e todos o abandonaram. Mas Pedro tinha a fé viva que um dia ia ver o mestre mais uma vez e quem sabe para pedir perdão. Glória e no domingo, no sábado para o domingo de manhã, as mulheres foram ao túmulo ver o homem que era Jesus, que estava morto, que estava sepultado. E chegando lá, na beira do túmulo, elas viram, as mulheres, Maria, quem sabe, viu o anjo. E o anjo disse: eu sei que você busca Jesus, mas ele não está aqui, ele já ressuscitou. Glória a Deus. Glórias a Deus. E quando ela vira as costas, que ia andando, o próprio Jesus, ela disse: Maria. E ela olhou para trás e Jesus disse: não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai, diz para os meus irmãos, para que eles vá para a Galileia, para o mar de Tiberíades, que eu vou estar lá. E olha, fale para Pedro que ele vá também. Glórias a Deus. Quem sabe nesse momento houve um silêncio no meio do grupo, no meio dos discípulos que estavam reunidos na casa com ele. E quando Maria disse: olha, eu vi o mestre, e ele mandou que nós fôssemos para o mar da Galileia, que ele vai se apresentar lá. E você também, Pedro. E naquele momento houve um silêncio de julgamento, porque Pedro negou, mas
Jesus, Ele é poderoso, Ele perdoa. Ele está aqui nessa noite falando que está perdoando cada coração, cada alma aflita, que quem sabe foi desiludida, foi desenganada pela sociedade, mas Deus nunca desiste de você. Glórias a Deus. Glória a Deus. Eles seguiram para a Galileia, chegaram lá, esperaram muito tempo e viu que não conseguia, estavam já duvidosos de que o mestre, quem sabe achando que Maria estava mentindo, que o mestre não ia aparecer. E aí Pedro disse: olha, eu vou pescar. Aí os demais disseram: nós vamos também. E quando ele estava pescando, jogando a rede, não conseguiram apanhar nada. Glórias a Deus. Mas naquele momento, quando estava desistindo, houve uma voz da praia dizendo: filhos, tendes alguma coisa para comer? Glória a Jesus. Aí os discípulos disseram: não, Senhor. Mas eles achavam que era alguém passeando na praia. Eles achavam que era algum homem andando na praia naquele momento. Mas alguém disse: é o Senhor. E aí os discípulos disseram: é o Senhor. Aí Jesus disse: lançai a rede para o lado direito. Quem sabe nessa noite a sua vida está no lado esquerdo, vivendo uma vida de fracasso. Mas saiba que se você olhar para a direita, andar no caminho reto do Senhor, Ele vai se apresentar a você. E não foi diferente na vida dos discípulos naquele momento. Quando eles achavam que tudo estava perdido, o Senhor apareceu. Lance a rede para o lado direito. Glórias a Deus. E nessa noite o Senhor, Ele está falando conosco, para que eu e você lancemos a nossa rede para o lado direito. Quem sabe a nossa ansiedade está querendo algo material. O Senhor nessa noite está dizendo: lance a rede, lance a sua ansiedade para o lado direito, que eu estou lá. Glórias a Deus. E os discípulos lançaram a rede. Quando pensou que não ia aparecer nada, que a rede vinha vazia, apareceu na rede 150 peixes. E eles seguiram para o mar. E Pedro naquele instante estava, quando percebeu que era o Senhor, se jogou no mar, porque estava nu. Era Pedro. Glórias a Deus. E os demais seguiram para a praia com os peixes. Quando chegaram na praia, que perceberam que era o mestre, eles perceberam que ali já estava fogo, pão e peixe. Glórias a Deus. O Senhor, Ele mandou que todos se assentassem, mas o semblante de todos estava como semblante de julgamento. É agora, Pedro, que você vai ouvir. Você negou Jesus, você vai ouvir agora. Tudo que o Senhor tem para falar, Ele vai falar para você. Muitos achavam isso, e é isso que a sociedade acha de nós hoje. Você não presta, você não vale nada, mas o Senhor, Ele diz nessa noite que você é a noiva, comprada, redimida pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus, E aleluia. o Senhor, amados irmãos, Ele mandou que todos se assentassem. Glória a Jesus. E todos se assentaram. Quando viram que ali estava peixe, fogo e pão, aí o Senhor disse: olha, assente-se aqui, mas eu quero que vocês me dêem um dos peixes que vocês apanharam. Glória a Deus. Aí está o milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Na terra, na praia, já estava peixe, pão e fogo. Mas o Senhor queria comer do peixe do milagre. Glórias a Deus. É esse milagre que o Senhor quer ver em nossas vidas. É esse milagre que o Senhor espera de nós nessa noite. Glória a Jesus. E aqui no versículo de número 69 de Mateus 26, diz assim: glórias a Deus. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estava com Jesus, o Galileu.
tu também estava com Jesus, o Galileu. Foi quando ele disse: não, esse homem eu não conheço. Glórias a Deus. Mas nós sabemos que Pedro o amava. Quando Jesus pegou o peixe do milagre e partiu com todos, e aí fez a pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Glórias a Deus. E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Glória a Jesus. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide, dizei a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Glórias a Deus. O Senhor, Ele mandou que todos fossem ao mar da Galileia, que lá ia ver todos. Foi quando a Maria Madalena disse para Pedro: olha Pedro, você também, o mestre mandou que você fosse. E aí houve aquela confusão, aquele semblante de julgamento, aquela tristeza entre o grupo, mas Pedro foi e se apresentou ao Senhor. E aí depois do peixe partido, o Senhor disse para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Pedro, o Senhor disse mais uma vez: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez, o Senhor disse: Pedro, tu me amas? E Pedro, aí nesse momento que se ausentou de Jesus, quando ele disse: sim, sim, Senhor, aí deu uma parada e disse: tu sabes que eu tenho um grande amor por ti. Glórias a Deus. Aí o único momento que Pedro se ausentou do Senhor foi quando pela terceira vez ele disse: sim, Senhor. Aí deu uma parada e disse: tu sabes que eu tenho uma grande admiração por ti. Glórias a Deus. Aí está o milagre, amados irmãos, quando nós achamos que tudo está perdido. O Senhor se apresenta para nós e diz: não temas, glórias a Deus, que eu estou contigo. Glória a Jesus. Ainda em João capítulo de número 21. Glória a Deus. João capítulo de número 21. Glória a Deus. Versículos de número. Glória a Deus. Aleluia. Versículos de número 1 e 14 diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles também: nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois já não podia tirar pela multidão dos peixes. Glórias a Deus. E João capítulo 21, versículo 15. Glória a Deus, aleluia. No versículo 15 diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Aleluia, Jesus. Tornou a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe Simão: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor,
sabes que tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então aqui, amados irmãos, está o texto do apóstolo Pedro, um homem que muitos têm como, glórias a Deus, um jogador de baralho na casa dos 25 anos, mas eu não consigo ver o apóstolo Pedro menos de 40 anos. Glórias a Deus. Um pescador da Galileia, um grande, quem sabe, latifundiário daquela região, de empresa de pescaria, ele e toda a sua família. Mas um dia que encontrou o mestre, ele não se desgrudou da sua presença. Aleluia, glória a Deus. Quem Deus. sabe já tinha há mais tempo conhecido Jesus, mas Pedro foi o único que não deixou passar nenhum momento. E assim é nas nossas vidas. Temos que estar constantemente ao lado de Jesus, porque Ele foi crucificado, morreu numa cruz e ressuscitou. E hoje glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Buscar a igreja. Amém, Jesus, eu creio, em nome de Jesus. A noiva, para um dia participar das bodas do Cordeiro. Estamos aqui tão somente de passagem, somos forasteiros, e um dia o Senhor, o céu nos aguarda. Glória a Deus. O arrebatamento é um mistério. O arrebatamento é para os salvos, é para a noiva que foi comprada. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. E nessa noite, amados irmãos, somos gratos a Deus porque Ele nos comprou. Amém. Glória Ele a Deus. pagou o preço na cruz do Calvário para que um dia eu e você estivesse na sua presença, adorando. Amém. E Glória a o Deus. exaltando. Aleluia. Glórias a Deus. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Essa é uma verdade intrínseca do Senhor Jesus. E depois que Ele ressuscitasse, Ele ia estar na Galileia, um lugar onde há fartura, um lugar onde há empresas de pesca, mostrando o milagre para os discípulos, que independente deles duvidarem, o Senhor, Ele estava mostrando que ainda há uma solução para a humanidade. A solução é amém, a salvação de almas. A solução para a humanidade é um dia ser retirado aqui desta terra. Glórias a Deus. Estamos nos últimos dias da terra, da igreja aqui na terra. Glória a Deus. Estamos passando os mais, quem sabe, sombrio problemas da humanidade. Mas tudo isso já é o cumprimento da palavra. Tudo isso é o princípio de dores. Mas um dia nos aguarda a noiva do Cordeiro. Um dia o noivo aguarda a sua noiva. Um dia o arrebatamento virá para aqueles que estão preparados. O Senhor Jesus, Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E na casa de meu Pai há muitas moradas. Amém, glória a Deus. Assim, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Glória a Deus. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E em Apocalipse capítulo 3, versículos 10 e 11, diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, glória para tentar os que habitam na terra. Glória a Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Glória a Deus, está aleluia. a sexta carta à igreja de Filadélfia, igreja louvada, igual a Esmirna, e representa a igreja fiel, sendo modelo de arrebatamento e avivada, e será coluna no céu. Deve guardar o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E a igreja que domina todo o fruto do Espírito Santo é rica em dons espirituais e será bem-aventurada no céu. Glória a Jesus. Estamos vivendo
dias finais da igreja na terra. Mas o Senhor, Ele está dizendo nesta noite: desperta, povo meu. Glórias a Deus. O despertar é para que nós não se apegue mais nas coisas materiais. Desperta, povo meu, porque breve a igreja vai ser retirada desta terra. E aqueles que ficarem para trás, glórias a Deus, haverá choro e ranger de dentes. Não vai haver mais saída, não vai haver mais solução, porque quem vai reinar é o anticristo, o falso profeta e a besta. Glórias a Deus. O momento é agora de reconhecermos que somos falhos, pecadores, e que necessitamos do socorro da salvação divina. Glória a Deus. Jesus, Ele vem buscar a sua igreja. Apocalipse 19, versículo 7, Ele diz: exultemo-nos e alegremo-nos, porque já são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua noiva se preparou. Glória a Deus. Noiva é a igreja aqui na terra. Glórias a Deus. Assim como estava as 10 virgens em Mateus 25, 5 estavam preparadas e 5 estavam despercebidas, 5 foram levadas para o céu junto com o Senhor, e 5 ficaram perecendo porque estava faltando azeite, porque estava faltando comunhão com o Senhor, estava despercebida. Assim como a mulher de Ló estava pensando nas coisas que ficavam para trás. E no dia que o Senhor veio, ela virou uma estátua de sal, porque deu crédito às coisas materiais. Nós estamos vivendo os últimos dias, então é hora da igreja se despertar, é hora da igreja buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Glórias a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pedro, nesse texto, foi avisado dos dias que viria sobre ele, que ele ia negar 3 vezes, mas ele estava lá, mesmo vivendo fraco na fé, mas ele estava perseverante e foi até o fim. Aleluia. Os demais ficaram para trás e não receberam, quem sabe, o seu galardão, a sua vitória naquele momento, porque não deram crédito ao Senhor Jesus. E o Senhor, Ele deu a vitória a Pedro quando disse: apacenta as minhas ovelhas. Glórias a Deus. E naquele momento, quem sabe, houve no meio do grupo tristeza, porque não ficaram na presença do Senhor. Mas nós, nesse momento, nesses dias, temos que perseverar até o fim, para que nós possamos ser salvos naquele dia. Glória a porque Deus. O Senhor, Ele vem buscar os seus. Glória a Deus. Não se turbe, não fique aflitos com a situação do mundo, do planeta hoje, porque tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Ele vem buscar os seus. Não se turbe, eis que veio sem demora. Guarda o que tens, porque breve o noivo, ele está vindo buscar. Glória a Deus, aleluia. Que nessa noite você possa tomar posse dessa palavra, você possa sair daqui confiante que o Senhor, Ele vem buscar o noivo. Glórias a Deus. Ele vem buscar a sua noiva para um dia participar das bodas do Cordeiro lá no céu. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. E Pedro, ele perseverou avante e disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Os demais disseram o mesmo, mas desistiu na hora da luta no Getsêmani. Todos correram e só ficaram Jesus e Pedro. Glórias a Deus. E Judas, porque Judas foi quem entregou Jesus. Ele estava lá, mas ele depois foi lá, devolveu as 30 moedas de prata, que naquela época era no valor de R$50 hoje. Glórias a Deus. Ele foi lá e devolveu para aqueles homens do mal, a escolta que estava
carregando, prendendo Jesus. Ele foi lá e devolveu as 30 moedas de prata e depois foi e se enforcou. Mas nessa noite, que não seja esse ou essa situação que a igreja está esperando, e sim esperando o noivo, que um dia vai retirar a igreja aqui da terra. Jesus, ele está voltando. Prepare o seu coração, porque breve o mundo vai ver o caos que vai ficar nesta terra, o caos que vai ficar neste planeta, quando o adversário, o anticristo, o falso profeta vir reinar nesta terra. Jesus está alertando nessa noite para que a igreja se coloque de pé, ergue a cabeça, erga a sua cabeça, porque o noivo, ele vem a qualquer momento. Glórias a Deus. Aqui no Getsemane, no versículo 36, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, ou prensa de azeite, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 discípulos e os 2 filhos de Zebedeu, começaram a entristecer-se e a anunciar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus, como Deus, ele estava sentindo tristeza naquele momento, mas ele sabia que era para ele cumprir tudo isso aqui na terra. E Pedro, ele, como nunca, ele estava lá. Nos momentos mais difíceis, Pedro estava presente. E os demais discípulos, alguns que acompanhavam Jesus na hora da dificuldade. Assim é a igreja aqui na terra. Mas estamos cientes de que o próprio Jesus, ele diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, o Senhor não espera que esteja multidões de pessoas ali buscando e adorando, porque nem todos que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Aleluia. O Senhor, ele está apontando nesses dias quem é fiel a Ele. O Senhor, ele está apontando, contando os fiéis da terra, porque muitos vão ficar para trás. Vai ficar a pergunta: como será para aqueles que ficarem para trás? Aleluia, Jesus. Haverá desgosto, haverá multidões sofrendo, multidões que foram avisados sobre o arrebatamento, mas não deram crédito, não perseveraram na doutrina, não perseveraram na presença do Senhor. Esses vão ser enganados, esses vão ficar para trás, comentando um com o outro. E agora, vamos buscar o Senhor aonde? Na igreja? Quem sabe na igreja? Mas na igreja não tem mais o Espírito Santo, a igreja não tem o Pai, não tem o Filho mais. Mas agora é hora de nós levantarmos e andar, porque não será aqui o vosso descanso. Glória a Deus. Glórias a Deus. É hora de nós buscar o Senhor enquanto há tempo, enquanto o Espírito Santo ainda se faz presente na Glória igreja. A Deus. Aleluia. Glória a Jesus, porque os momentos mais difíceis não é agora, não é nesse momento de pandemia que estamos vivendo. O momento mais difícil é quando Jesus chegar para buscar a sua igreja e dizer para os demais: amém, glória a Deus. Glória a Jesus, ficai para trás, porque vos não conheço. Aleluia, Jesus, tem misericórdia. E Jesus vai escolher quem vai ficar à sua direita e quem vai ficar à sua esquerda. A sua esquerda é o joio. Glórias a Deus. Aqueles que não deram crédito, aqueles que blasfemaram, aqueles que zombaram da obra do Senhor na terra. E aqueles que vão ficar à direita é aqueles que buscaram a presença do Senhor e permaneceram até o fim. Glória a Jesus. Assim como Pedro não desistiu
na hora da luta. Assim como Pedro não desistiu nos momentos mais difíceis, nós temos que perseverar também até o fim. Glória a Jesus. Ainda no livro do profeta Daniel, capítulo de número 12 e o versículo de número 13, o Senhor, ele diz para o profeta: tu, porém, vai até o fim. Glórias a Deus. E até o fim, amados irmãos, é ser perseverante. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e persevere na oração. Paulo, ele sabia que o momento era perseverar. Ele estava passando um momento em Roma, momentos difíceis em Roma. Estava vivendo momentos de tristeza em Corinto, mas ele não desistiu. Ele disse: eu sei que perseverar é o momento mais aconchegante para mim, porque estou vivendo, quem sabe, um momento de tristeza na alma, os inimigos me apedrejam, mas eu sei que o Senhor, Ele está comigo, e o Senhor, Ele está contigo nesta noite. Ainda que o teu juiz tenha deixado a sua causa como derrotado, o seu advogado perdeu a causa, mas o Senhor, Ele está dizendo para você nessa noite que ainda não é o fim. Glórias a Deus. E o patriarca Jó, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. No momento mais difícil na vida de Jó, ele disse: eu sei que meu Redentor vive. Glória a Deus. E por fim, ele se levantará ao meu favor. Glórias a Deus. Glória Nessa a Deus. noite, o Senhor, ele se levantará ao seu favor, ao nosso favor nessa noite. Você não está só. Pedro, ele chegou a dizer para Jesus: para quem iremos nós, se tu tens palavras de vida eterna? Naquela passagem, quando os discípulos perceberam que Jesus estava pregando uma palavra dura para aquele momento, e Jesus disse: e vocês não vão embora também? Aí Pedro foi o único que disse: para quem iremos nós, se tu tens palavra de vida eterna? E nessa noite, nesses últimos tempos, não é hora de passar a mão na cabeça do povo, dizendo que Jesus vai abrir portas quando não vai abrir, dizendo que Jesus vai dar chave de apartamentos, chave de mansão, de carro, quando não é assim. Jesus está preocupado com a alma do ser humano. Jesus, ele se preocupa com a palavra viva que está sendo pregada para aqueles, quando o Senhor vier, achar fazendo assim, fazendo a sua obra, pregando a verdade, andando nos caminhos retos e não acreditando que vai ter e vai receber milagres aqui na terra. Tudo aqui nós vamos conseguir, mas é por um pouquinho de tempo, porque os tempos estão abreviados. O relógio do Apocalipse já está contando seus últimos segundos. Glória a Deus. Nós temos que estar preparados para esse momento. O banner que está aí fora está dizendo: desperta, povo meu. É hora da igreja se despertar. É hora do povo acordar, porque Jesus, Ele está vindo buscar a sua noiva. E nessa noite eu quero agradecer a todos por estarmos aqui presentes, aprendendo mais um pouco do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que eu não pude falar, que o Espírito Santo continue falando em cada coração, em cada vida. Glória a Deus. Neste momento. Glórias a Deus. Vou louvar o Senhor com mais um hino. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O hino 259, você que está com a harpa cristã aí. Creio eu na Bíblia. Glórias a Deus. Creio eu na Bíblia, livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro do meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória e de amor sem par. Linda melodia eu cantando vou, porque redimido pelo sangue de Deus. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia essa divina, só a Santa Bíblia santidade dá, este dom de Cristo prometido já. Todos os que buscam a salvação, estas bênçãos só em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia, livro do meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia essa divinal. Glória a Deus. Todos lemos hoje a Bíblia para todo pecador, para que encontre Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livro ele vai honrar. Creio eu na Bíblia, livro de Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia Nossa divinal. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, glória a Deus. E já quero Glória a